A tecnologia somente, ela sozinha, ela não vai ajudar a empresa a ser eficiente ou eficaz. Eu preciso ter uma outra linha por trás disso, né? Que, por exemplo, uma aplicação de uma metodologia Lean, para que você reduza o desperdício primeiro, você melhore os seus processos primeiro e depois você vem com a tecnologia, né, para fazer uma solução de melhoria de eficiência ou tornar esse processo mais eficaz, né? Então você tem que ter muito claro qual o tipo de desperdício, como você quer otimizar e não simplesmente achar que a tecnologia ela vai resolver esse problema para você, né? A tecnologia em si, ela não resolve a questão da eficiência da empresa ou da eficácia, melhor falando, da empresa, tá certo, né? Tornar os processos mais eficazes, né? Se você tem um processo que não funciona muito bem, você simplesmente vai automatizar ele, o que você vai conseguir ter, na verdade, é um processo feito de maneira errada, só que mais eficiente. E não é essa a ideia da empresa. Um outro ponto importante é a gestão da mudança. Porque falando, parece que tudo é muito fácil, né? Não adianta a ideia vir falando, olha, vai fazer isso. A imposição da ideia. A imposição da ideia não funciona. Então é melhor que a ideia parta da equipe. Você precisa ouvir as pessoas. Esse é um ponto crucial. Por que esse é um ponto importante? Primeira questão, né? Se o chefe vai lá e fala, tem que fazer, as pessoas vão concordar. Eu não tenho dúvida que se eu chegasse, olha, eu quero desse jeito, vai fazer assim, assim, assado, a coisa ia funcionar. Até o ponto que eu deixasse a área. Depois que eu saísse da área, todo mundo iria parar de fazer o trabalho. Por quê? Porque todo mundo concorda com o chefe, mas todo mundo não está compromissado com a ideia. Então, o meu objetivo como gestor é obter o comprometimento das pessoas. E só existe uma maneira de você obter o comprometimento dessas pessoas, é você ouvir as pessoas. Então, eu coloquei a visão, o gestor ele tem que colocar a visão. Eu quero um processo mais eficiente, porque a gente não trabalha com relação a isso. Tá? Então, meu papel como gestor foi correr atrás do recurso. Eu tive que providenciar os recursos, dinheiro, investimento para fazer isso. Então, como gestor, eu tive que quebrar as barreiras. Mas a ideia tem que vir da equipe. E aí você pega quem da equipe? Não só as pessoas que trabalham, os analistas que trabalhavam comigo, mas principalmente quem está na operação. E aí, nesse ponto, é interessante você identificar o seguinte, você tem liderança na empresa em todos os níveis. Então você tem que identificar entre os operadores quem é aquele cara que é o formador de opinião. Que é um cara que ele tem a sua liderança natural e aquilo que ele falar, provavelmente os outros vão seguir ele. Então você tem que conhecer as pessoas nesse sentido. Se você conseguir convencer essa pessoa, os outros vão correr. Os outros vão concordar. E foi isso que a gente fez. Pegue as pessoas principais, os formadores de opinião, e coloque ele para participar do projeto. Ele é um operador. Coloque ele para participar do projeto. Ele vai dar ideias que você não tem noção que de repente são boas. O ponto de vista é diferente. E aí que está o valor da diversidade. Pega essas pessoas. Então a gente começou a pegar essas pessoas, pegamos um operador de produção. Olha, vê como funciona, só testa. Então a gente sabia, por exemplo, que existe um argumento que era muito importante para o operador, que é a questão da ergonomia. A ergonomia era um fator importante para as pessoas. Então vamos usar a ergonomia como um ponto de partida para convencer as pessoas. Usamos a ergonomia, falou, olha, vamos trabalhar a ergonomia nesse ponto, vamos trabalhar isso para você diminuir o seu esforço do trabalho, tá? A gente criou motivações para as pessoas. Então foi desse momento que as pessoas compraram a ideia. A partir do momento que as pessoas compraram a ideia, é uma coisa que é interessante, né? Depois o gestor mudou, eu deixei essa área, eu fui trabalhar com a gerência de uma outra equipe, tá? Entrou um outro gestor na área do meu local, e o próprio trabalho continuou. O trabalho continuou. Ele não deixou de ser feito. Então aí você começa a perceber que foi um sucesso. E você percebe outro indicador de sucesso quando o próprio operador começa a vender a ideia para outras pessoas. Você vê comentários na fábrica que, olha, eu trabalho assim, eu trabalho dessa forma. O cara contente em contar, porque houve o envolvimento da pessoa, houve o comprometimento. Então na prática, nós tivemos um resultado um pouco maior do que o comprometimento, né? Quando você envolve a pessoa, tá, nós conseguimos ter o sentimento de que eu sou o dono do projeto. Então o dono não é o Marcelo. Não é o Marcelo que liderou o projeto, foi a equipe. Aquele operador de empilhadeira, ele se sentiu como dono do processo. Eu sou dono dessa operação, eu que cuido. E é verdade, porque se ele não quisesse fazer, a coisa não iria funcionar. Então você tem que trabalhar nessa questão da gestão de mudanças, trabalhar bem no sentido das pessoas, entender quem são os influenciadores, se entender que existe liderança em todos os níveis da empresa, você precisa compreender esses aspectos
tá? E ver o que é importante para essas pessoas. Porque na prática, a eficiência é para a empresa, sim, mas você tem que criar uma condição de trabalho melhor para as pessoas. Você tem que casar tudo isso. Tá? E é dessa maneira que a gente conseguiu criar uma gestão de mudança, uma mudança profunda dentro desse processo na empresa.